E outra coisa, se você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master patrocinar o filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa, mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Elas não têm nenhum sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto a mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito. Né? Porque não tem nenhum sentido. O valor não bate, não é o valor de mercado, não é nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Porque, vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. Pessoal no Google, dê um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula. Tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Ah, não, com o Flávio foi um filme. Ah, para, sabe? É tipo, pô... É da raiva, porque se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega é um baita cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês. Eu não sei o valor. Ou é meio milhão, ou é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Tinha um contrato, acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Ah, entendi. Então, pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, tava o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali. Ó, o que é? É consultoria? Consultoria pra você. É um filme, é isso aí, faz um filme aí. Tá legal, tá fazendo filme. E ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, ele tem ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém. Cara... Só queria umas pelelecas. Ele queria a peleleca branca dele lá. Céu, cara, isso tudo é muita... Mas, ó, você acha que a gente corre o risco de ter Bom, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso ainda. Por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira? Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Eu não sei, não é Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Chalders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel, não sei como é que fala. O lance é, essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Então é um padrão. E, sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com, assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo, assim, é um português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue, e o cara, sabe, movendo bilhões, não, eu vou esquiar aqui, ó, olha, não, porque pra mim, não sei o quê, sabe, pra mim ver isso aí pra você, sabe, um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele, isso é tão rude, cara, isso é tão, assim... A existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe, um moleque que tá estudando agora pra passar numa faculdade e quer ter um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. De você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente. É um analfabeto ladrão.
E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio. E o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso dá pra mim dá raiva física, cara. É um ódio. E não um ódio tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, povo. Mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Nem pra ser um puta de um bandido. Você é um bandido merda, cara. É um ódio, cara. Uma galera muito, muito escrota. E é muito interessante ver. Eu gosto das defesas em geral, sabe? Que nem eu tô até agora, inclusive, tentando entender, como todos nós, na verdade, por que diabos, ou qual que era mesmo o valor, ou por que se pagava o valor pra esposa do Alexandre de Moraes lá, entendeu? Do escritório lá que ela recebia. Porque pra mim, cara, eu já te falei, isso é uma questão muito, muito séria, a gente não confiar em quem a gente percebe como justiça, sabe? Sim. Então assim, imagina que alguém fez um mal feito contra você, você vai recorrer à justiça, né? Se você não confia na justiça, como é que tu vai confiar naquele julgamento? Né? Se o cara que deveria estar me dizendo se uma coisa é constitucional ou não, está envolvido num escândalo que ele não explica pra gente o que é, eu vou ficar aqui achando que ele é corrupto, né? Eu não queria achar que a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam correr o risco de ser corruptos, tá entendendo? Uhum. Eu queria entender e uma explicação. E como eu te falei, provavelmente já também, não estamos falando de um cara que não é midiático, né? Estamos falando de um cara que é bem midiático. Sim. Cara... Sim. Fala, tem opiniões, livros publicados, quer palestrar em tudo quanto é canto. Então acho que a minha principal... Você estava falando de que te dá raiva. Acho que a coisa para mim mais chata desse escândalo inteiro é esse silêncio específico, tá? Porque como cara, que um bolsonarista vai confiar que o julgamento do Bolsonaro foi honesto? Não, ele não vai, mas eu acho que todo mundo trabalhou muito pra gente chegar nesse estado de coisas. Que é o... É muito difícil. Assim, a democracia, né, é um regime muito... A beleza da democracia é a possibilidade de troca de poder. Uhum. Dito isso, ela tem muitos defeitos. Se eu for voltar lá para Aristóteles, assim, é um regime cheio de problemas. Ele acaba, vamos dizer, ela acaba privilegiando comunicadores malandros. Uhum. Tem muito problema a democracia. E a democracia só pode existir em um regime profundamente republicano. Por isso que a gente, antes de ser uma democracia, a gente é uma república. E a ideia de república é, existe uma coisa pública, um desejo público de que aquelas pessoas que vivem naquele território, que falam aquela língua, elas querem construir algo e tem um sistema de valores bem claro que todo mundo concorda. Elas têm uma espécie de um contrato. Esse contrato, posso voltar para leis das 12 tábuas, eu posso ir pro Magna Carta na Inglaterra, eu posso ir pra Constituição Americana. Você tem meio que um contrato geral em que esses valores estão muito claros e que ninguém vai passar por cima desses valores. Aqui no Brasil não existe esse contrato. Não existe esse contrato. Aqui no Brasil é completamente casuístico. E as pessoas nem fingem mais ter um contrato. Então virou tudo jogo de poder. Porque quando você não tem uma regra una e diz, isto aqui é do interesse público. Por exemplo, é do interesse público que um político corrupto seja preso. Uhum. Quando não existe mais este interesse público, a função de um juiz num país desse passa a ser, é do meu interesse ajudar este cara porque ele é meu amigo. E é do meu interesse ferrar aquele cara porque ele é meu inimigo. E aí você não tem justiça, você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o correto é você chegar ao poder e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Vamos. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra foram duas. Foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Por esse modelo, mais um modelo
político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer, crescer, crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma, e Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, a porrada fortalecida. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano, era um garoto. Quando ele venceu o Aníbal já tinha mais de 30 anos, mas ele começou como um garoto e não, é ele. E ele derrotou o Aníbal e Roma venceu Cartago. Ali foi o ápice deles como povo. E depois, o que acontece? Por várias razões, eles viram um império, vêm escravos, eles destroem os romanos proprietários de terras rurais, as pessoas migram para Roma, Roma incha de gente, aí você tem uma briga por terra, aí você tem os irmãos Tibério e Caio Graco, você começa a ter uma revoltas em Roma, e aquele povo que era um só, ele se divide em duas facções, que era a facção dos populares e a facção da elite, vamos botar aí. E aí você começa a ter guerras entre as facções, e é quando o Roma entra nas famosas guerras civis, Mário e Sula, até chegar às guerras que a gente conhece, famosas, que tem o Júlio César contra o Pompeu, né, aquela história toda que envolvia a Cleópatra. Como isso se resolveu? O Júlio César ganhou a guerra faccional. Ele venceu a guerra, e ele fala assim, a gente precisa restituir a ideia de uma Roma una. E ele não poderia, nessa lógica, e essa é a ideia por trás disso, ficar permanentemente se vingando. Então, não foi o Ciro, eu estou esquecendo agora, um dos grandes romanos que se opunham ao César, ele tinha cartas e mais cartas, e quando ele foi capturado pelo César, ele se matou, acho que foi o Catão, o segundo Catão. E ele tinha as cartas, o César podia pegar todas aquelas correspondências que ele tinha com outros nobres e tornar público, e não, o César não fez isso com ele. O César se tornou um líder único em Roma ali, e ele falou, vamos restituir Roma. O César morre, ele é morto no Senado, e aí assume o Augusto, Otávio Augusto, que se torna imperador, e aí a Roma entra num outro período de calmaria. O pior momento de Roma, se você olhar direitinho, foi esse momento pré-César, quando todo mundo só pensava, não havia mais uma regra una, era todo mundo contra todo mundo, legião romana atacando legião romana. Não é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil? Não existe um sentimento de Brasil, e hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça. Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda, eu não quero te destruir, eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não é gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, vamos tocar essa coisa, eu não vou perseguir você se tiver uma opinião diferente da minha. Mas assim, acabou essa droga. Vamos trabalhar direito. Todo mundo concorda aqui que o Brasil tem terras raras, isso pode ser uma oportunidade pro Brasil ser uma baita de uma nação. Vamos nessa linha. Bolsonaro, eu sei que vocês me odeiam. Vocês são vocês são pró-mercado. Vamos tocar uma agenda pró-mercado aqui? Alguém tem que vencer a guerra, que é agora vencer as eleições, e não se vingar. Porque todo mundo sabe que é uma guerra que um quer se vingar contra o outro. Nós não temos que ir pra vingança. E nós temos uma beleza no jogo, que nós temos um outro inimigo pra derrotar. Nós temos o crime organizado agora pra derrotar. Vamos botar o Brasil em guerra contra o crime organizado no ano que vem? Vamos permitir que a pessoa ande na rua com o celular na mão e não seja assaltada. Olha que revolução. O dia que uma moça... Veja só a Revolução Brasileira. Olha como nós estamos atrás. Se conseguirmos ano que vem que uma pessoa consiga comprar um celular sem ficar endividada, ela consiga comprar o celular num preço justo, e depois ela andou na cidade dela sem roubarem o celular dela, o Brasil já melhorou 10.000%. Porque a pessoa foi capaz de comprar o celular sem se endividar, e ela conseguiu não ser roubada. Nossa! Cara, o primeiro presidente que entregar isso já é uma revolução. E eu quero fazer isso. Eu não quero me vingar do cara A, B ou C. Eu só não quero ser otário também, do tipo, eu vou começar a tocar esse programa, mas eu sou sabotado. Se vier me sabotar, aí eu vou pro pau também. Mas eu não tô procurando dividida. E eu acho que as pessoas precisam entender que é este o momento que nós estamos, e é isso que nós precisamos já. Urgentemente. É isso, o Brasil precisa disso. Nada além disso. É o fim das guerras faccionais, fim dessa briga que nós temos entre a direita e a esquerda, centrão, com blá, blá, blá. Teve uma parada, Júnior... Chama de Júnior.
Sei lá. É que você tem o Junito que faz live comigo. Ah. E eu falo, nossa, que eu tô ficando realmente maluco. E ele é barbudo que nem você. Eu que tomei tramal, não foi tu não, pô. É aquele, eu faço, quando eu faço as lives, eu faço. Ô, Junito, tem um negócio, eu dialogo com o cara que é o operador. E eu te chamei, enfim. Tá bom. Então, deixa eu aproveitar e te interromper, então. Cara, eu concordo que a gente precisa